Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O Flamengo apresentou Endriel com um gesto que mistura ambição e afeto, um contrato de longo prazo, uma camisa que carrega história e um discurso que coloca família e bairro no centro da conquista. O goleiro, de 24 anos, assinou até o fim de 2029 e vestirá a camisa 42, um pacote que sinaliza planejamento, confiança e espaço real para evolução dentro de um elenco que mira títulos em múltiplas frentes. A trajetória de Endriel ajuda a explicar a intensidade do momento. Formado no Botafogo, com passagem pela Copinha e maturação no Gil Vicente, ele retorna ao Rio de Janeiro com um lastro europeu e uma narrativa de perseverança. O detalhe que prende, a família rubro-negra, o pai que colocava o jogo do Flamengo no bar aos domingos e a mãe que sustentou o sonho quando a vida apertou. Esse pano de fundo transforma a apresentação em algo maior do que uma transação, é pertencimento com propósito. A operação de mercado foi cirúrgica. Em vez de esperar o fim do vínculo em Portugal, o Flamengo antecipou a liberação e fechou um acordo de 4 temporadas, consolidando Endriel como o segundo reforço da janela. A presença do diretor de futebol José Boto e a ida de Filipe Luís a Portugal para observar o atleta em jogo oficial mostram que não houve improviso, houve método, avaliação in loco e alinhamento técnico antes da assinatura. O impacto esportivo é imediato. Endriel chega para disputar espaço em um elenco que valoriza goleiros com bom jogo de pés e leitura de saída curta, um traço que conversa diretamente com a ideia de controle e construção desde a defesa. A referência a Rossi como parâmetro interno não é casual, indica que a disputa será técnica e conceitual, e que o novo goleiro entende o modelo que o clube pretende consolidar sob Filipe Luís. Há também a camada simbólica. Ao negar qualquer acordo para retorno ao Botafogo e afirmar que escolheu o projeto mais concreto, Endriel posiciona sua decisão como um ato de convicção. Ele não veio para compor, veio para competir. E, ao se colocar à disposição já para clássicos, assume o risco e a responsabilidade que o Flamengo exige de quem quer vestir a camisa com protagonismo. O contexto institucional reforça a aposta. O clube anunciou o atleta como parte de um elenco que disputará Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. Em termos práticos, isso significa calendário cheio, necessidade de rotação inteligente e valorização de jogadores com capacidade de adaptação rápida, exatamente o perfil que Endriel descreve ao falar de seus primeiros dias e da integração com o grupo. A participação direta de Filipe Luís na observação do goleiro em Portugal adiciona um elemento de confiança técnica. Não se trata apenas de uma contratação aprovada pela direção, é uma escolha que dialoga com o treinador e com o desenho de jogo que ele pretende implementar. Quando o técnico vê, valida e integra, o tempo de adaptação tende a ser menor e a margem de erro, mais controlada. O discurso de Endriel sobre família e origem não é ornamento, é combustível. Ao citar Duque de Caxias, o bar do pai e o sonho das crianças do bairro, ele cria uma ponte emocional com a torcida e com a cidade. Esse tipo de narrativa, quando sustentada por desempenho, transforma jogador em símbolo. E símbolos, no Flamengo, têm o poder de mobilizar energia coletiva em momentos decisivos. No plano competitivo, a chegada de Endriel coincide com um período em que o clube precisa equilibrar preparação de alto nível com resultados imediatos. Um goleiro com experiência internacional e disposição para assumir responsabilidades pode ser a diferença entre um elenco que apenas cumpre calendário e um grupo que impõe padrão. A mensagem é clara: o Flamengo quer profundidade com qualidade, não apenas quantidade. A escolha pela camisa 42 carrega um toque de personalidade. Em um elenco repleto de referências, optar por um número fora do eixo tradicional sugere vontade de marcar território sem forçar protagonismo. É um gesto que combina com o tom das falas, respeito à hierarquia,
foco no coletivo e ambição de construir espaço com trabalho diário. O processo de adaptação, segundo o próprio atleta, já começou com conversas internas e alinhamento de expectativas. Em um ambiente de alta exigência, a capacidade de absorver o modelo e contribuir com soluções, seja na saída sob pressão, seja na coordenação da última linha, será o critério que define minutos e relevância. Andrew parece entender isso e se posiciona como peça pronta para aprender e competir. Por fim, um subtexto que interessa ao torcedor. O Flamengo não está apenas contratando, está curando lacunas e preparando o terreno para uma temporada longa. Ao combinar um zagueiro como Vitão com um goleiro jovem e experiente, e ao manter conversas por um meia de alto impacto, o clube desenha um eixo central robusto. Isso não garante títulos, mas aumenta a probabilidade de desempenho consistente ao longo do ano. O que fica, depois da apresentação, é uma sensação de projeto bem amarrado. Andrew chega com história, técnica e contrato que permite planejamento. O clube oferece estrutura, calendário e ambição. Quando essas peças se encaixam, o resultado costuma aparecer. E, no Flamengo, resultado não é objetivo, é obrigação. Se a frase "representa o sonho da minha família" abriu a porta, a próxima etapa será transformar sonho em rotina de alto nível. O goleiro sabe que, aqui, cada defesa é um argumento e cada jogo, um julgamento. É exatamente esse tipo de pressão que molda quem quer ser grande. Andrew escolheu esse caminho. O Flamengo, ao que tudo indica, também. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um vídeo que circulou nas últimas horas incendiou os bastidores do futebol brasileiro e colocou o Flamengo no centro de uma polêmica inesperada. Nele, Georginio de Arrascaeta, um dos principais ídolos da atual geração rubro-negra, aparece em tom firme e categórico dizendo: "Se ele voltar para o Flamengo, eu vou sair." A frase, curta e direta, foi suficiente para gerar uma onda de repercussões que atravessou programas esportivos, redes sociais e até mesmo os corredores da Gávea, criando um clima de tensão e curiosidade sobre quem seria o alvo da declaração. A fala de Arrascaeta não poderia ter vindo em momento mais delicado. O Flamengo vive uma fase de reconstrução sob o comando de Felipe Luiz, com novos reforços chegando e expectativas altas para a temporada. O uruguaio, peça fundamental no meio-campo, é considerado insubstituível pela torcida e pela comissão técnica. Por isso, a possibilidade de vê-lo cogitar uma saída mexeu profundamente com o imaginário rubro-negro e levantou questionamentos sobre a estabilidade interna do elenco. Nos programas esportivos, a frase foi analisada em detalhes. Comentaristas buscaram pistas sobre quem seria o personagem mencionado por Arrascaeta. Alguns apostaram em nomes de ex-companheiros que tiveram passagens conturbadas pelo clube, outros sugeriram que poderia se tratar de alguém ligado à diretoria ou ao staff técnico. O mistério em torno da identidade do dele citado pelo uruguaio apenas aumentou a curiosidade e manteve o assunto em alta. A repercussão nas redes sociais foi explosiva. Torcedores dividiram opiniões entre apoiar a postura firme de Arrascaeta e criticar a forma como a declaração foi feita. Muitos defenderam que o uruguaio, por sua importância, tem o direito de se posicionar e de proteger o ambiente do elenco. Outros, porém, consideraram a fala precipitada e perigosa, capaz de gerar ruídos desnecessários em um momento em que o clube precisa de união. Dentro do Flamengo, a fala não passou despercebida. Dirigentes se reuniram para avaliar o impacto da declaração e discutir estratégias para conter a crise. A prioridade é preservar o ambiente interno e evitar que o episódio se transforme em uma ruptura entre jogadores e comissão técnica. O clube sabe que Arrascaeta é peça central e que qualquer sinal de insatisfação pode comprometer os planos para a temporada. A torcida, por sua vez, reagiu com intensidade. Em grupos de discussão e fóruns online, flamenguistas especularam sobre os bastidores e cobraram transparência da diretoria. Muitos exigiram que o clube esclareça a situação e garanta a permanência de Arrascaeta, considerado um dos maiores ídolos recentes. O temor de perder o uruguaio, que já decidiu títulos importantes, é real e palpável.
A fala também trouxe à tona debate sobre liderança e hierarquia dentro do elenco. Arrascaeta, mesmo sendo estrangeiro, conquistou espaço como referência técnica e emocional. Sua postura firme é vista por alguns como sinal de liderança, mas por outros como risco de desestabilizar o grupo. O episódio abre espaço para reflexões sobre como o Flamengo deve lidar com figuras de grande influência. Nos programas esportivos da noite, o assunto ganhou ainda mais destaque. Analistas lembraram que o Flamengo já enfrentou crises internas em temporadas anteriores e que a forma como o clube reagir agora será determinante para o futuro. A fala de Arrascaeta, embora polêmica, pode servir como alerta para que a diretoria ajuste rotas e evite problemas maiores. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos uruguaios repercutiram a fala de Arrascaeta, destacando sua importância no Flamengo e o impacto que uma possível saída teria no futebol brasileiro. Para muitos jornalistas estrangeiros, o episódio mostra como o uruguaio se consolidou como protagonista em um dos maiores clubes da América do Sul. O mistério em torno da identidade do personagem citado por Arrascaeta mantém o assunto vivo. Cada nova especulação alimenta a curiosidade da torcida e aumenta a pressão sobre o clube. O Flamengo, nesse contexto, precisa agir com cautela para evitar que a polêmica se transforme em crise institucional. A fala também gerou reflexos no mercado de transferências. Empresários e agentes passaram a acompanhar de perto a situação, atentos à possibilidade de uma eventual saída de Arrascaeta. O uruguaio é visto como jogador de alto nível e poderia despertar interesse imediato de clubes europeus ou árabes, caso realmente cogite deixar o Flamengo. A repercussão cultural foi igualmente intensa. Torcedores criaram memes, vídeos e até músicas inspiradas na fala de Arrascaeta. A criatividade da massa rubro-negra transformou o episódio em fenômeno digital, que ultrapassou o campo esportivo e se espalhou por diferentes plataformas. Esse movimento mostra a força da torcida e sua capacidade de transformar qualquer notícia em combustível para exaltar o clube. Ex-jogadores e ídolos históricos também se pronunciaram. Muitos destacaram que o Flamengo precisa valorizar Arrascaeta e garantir sua permanência, lembrando que o uruguaio já foi decisivo em conquistas como a Libertadores e o Brasileirão. Para esses ex-atletas, perder o meia seria um golpe duro para o projeto esportivo do clube. Nos bastidores, a comissão técnica busca manter o foco no campo. Felipe Luiz, em entrevistas recentes, destacou a importância de preservar o ambiente e de manter o elenco unido. O treinador sabe que a fala de Arrascaeta pode gerar ruídos, mas também entende que o uruguaio é peça fundamental e que sua permanência é prioridade absoluta. A repercussão também trouxe reflexões sobre o papel da mídia. Ao dar destaque à fala de Arrascaeta, programas esportivos ampliaram a polêmica e mantiveram o assunto em alta. Esse efeito multiplicador mostra como o futebol moderno é influenciado pela comunicação e como declarações podem ganhar proporções gigantescas em pouco tempo. Torcedores rivais, mesmo aqueles que costumam provocar o Flamengo, se manifestaram em tom de surpresa. Muitos reconheceram a importância de Arrascaeta e destacaram que sua saída seria um golpe para o clube. Essa reação reforça a ideia de que o uruguaio é respeitado até mesmo fora da torcida rubro-negra. A fala também gerou debate sobre a relação entre jogadores e diretoria. Muitos torcedores cobraram que o clube valorize mais seus ídolos e evite situações que possam gerar insatisfação. O episódio é visto como oportunidade para o Flamengo repensar sua gestão e fortalecer o vínculo com atletas fundamentais. A repercussão ainda trouxe reflexos emocionais. Torcedores relataram medo de perder Arrascaeta e lembraram momentos marcantes em que o uruguaio foi protagonista. O sentimento coletivo é de apreensão, mas também de esperança de que o clube consiga contornar a situação e garantir sua permanência. No fim, o que fica é a certeza de que a fala de Arrascaeta mexeu profundamente com o Flamengo. O episódio mostrou a força do uruguaio como líder e ídolo, mas também revelou fragilidades que precisam ser corrigidas. O burburinho continua, e a torcida aguarda ansiosa por desdobramentos que possam trazer clareza e tranquilidade. O Flamengo, por sua vez, sabe que precisa agir rápido. A fala de Arrascaeta não pode ser ignorada, e a diretoria terá de encontrar soluções para preservar o ambiente e garantir a permanência de seu craque.
O episódio é mais um capítulo na intensa relação entre clube, ídolos e torcida, que faz do Flamengo um fenômeno único no futebol mundial. A repercussão da frase de Jorginho de Arrascaeta, afirmando que deixaria o Flamengo caso determinado personagem retornasse ao clube, continua reverberando com intensidade. O impacto da declaração foi tão grande que, mesmo dias após o episódio, programas esportivos seguem dedicando espaço para analisar os desdobramentos. A fala do uruguaio, carregada de firmeza, trouxe à tona discussões sobre liderança, hierarquia e convivência nos bastidores de um dos maiores clubes da América do Sul. Nas redes sociais, o burburinho não diminuiu. Torcedores seguem divididos entre apoiar a postura de Arrascaeta e criticar a forma como o assunto foi exposto. Muitos defendem que o meia, por sua importância e protagonismo em títulos recentes, tem legitimidade para se posicionar. Outros, porém, acreditam que a declaração pública pode gerar ruídos desnecessários e comprometer a imagem de união que o Flamengo tenta transmitir. Essa divisão mostra como o episódio mexeu profundamente com a base da torcida. A imprensa internacional também repercutiu o caso. Veículos uruguaios destacaram a força de Arrascaeta dentro do Flamengo e o impacto que uma eventual saída teria no futebol brasileiro. Jornais europeus e sul-americanos ressaltaram que o episódio expõe a complexidade de gerir elencos estrelados, onde ídolos têm voz ativa e podem influenciar decisões institucionais. O nome do Flamengo voltou a circular em manchetes fora do país, reforçando sua relevância global. Dentro do clube, dirigentes trabalham para conter a crise. Reuniões internas foram realizadas para avaliar o impacto da fala e discutir estratégias de pacificação. A prioridade é preservar o ambiente e garantir que Arrascaeta se sinta valorizado e respeitado. O temor é que a polêmica se transforme em uma ruptura irreversível, capaz de comprometer os planos esportivos para a temporada. O episódio, portanto, é tratado com máxima atenção nos bastidores. A repercussão também atingiu o mercado de transferências. Empresários e agentes de jogadores passaram a acompanhar de perto a situação, atentos à possibilidade de uma eventual saída de Arrascaeta. O uruguaio é considerado peça de alto nível e poderia despertar interesse imediato de clubes europeus ou árabes. Essa movimentação adiciona pressão sobre o Flamengo, que precisa agir rápido para evitar perder um de seus principais ativos. Ex-jogadores e ídolos históricos se manifestaram sobre o episódio. Muitos destacaram que o Flamengo deve valorizar Arrascaeta e garantir sua permanência, lembrando que o meia foi decisivo em conquistas como a Libertadores e o Brasileirão. Para esses ex-atletas, perder o uruguaio seria um golpe duro para o projeto esportivo do clube e um sinal de fragilidade na gestão de ídolos. A repercussão cultural também foi intensa. Torcedores criaram memes, vídeos e músicas inspiradas na fala de Arrascaeta, transformando o episódio em fenômeno digital. Essa mobilização espontânea mostra a força da torcida e sua capacidade de transformar qualquer notícia em combustível para exaltar o clube. O episódio, mesmo polêmico, reforçou a criatividade e a paixão da massa rubro-negra. Nos programas esportivos, analistas lembraram que o Flamengo já enfrentou crises internas em temporadas anteriores e que a forma como o clube reagir agora será determinante para o futuro. A fala de Arrascaeta, embora polêmica, pode servir como alerta para que a diretoria ajuste rotas e evite problemas maiores. O episódio é visto como oportunidade para repensar a gestão e fortalecer vínculos com atletas fundamentais. Torcedores rivais também se manifestaram, muitos em tom de surpresa. Reconheceram a importância de Arrascaeta e destacaram que sua saída seria um golpe para o Flamengo. Essa reação reforça a ideia de que o uruguaio é respeitado até mesmo fora da torcida rubro-negra, consolidando sua imagem como um dos principais jogadores em atividade no Brasil. No fim, a repercussão da fala de Arrascaeta mostrou que o Flamengo precisa lidar com a complexidade de gerir ídolos e manter o equilíbrio interno. O episódio revelou fragilidades, mas também reforçou a força do uruguaio como líder e protagonista. A torcida aguarda ansiosa por desdobramentos, enquanto o clube trabalha para transformar a crise em oportunidade de reafirmar sua grandeza e preservar um dos maiores talentos de sua história recente. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido.
Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia. A opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.